Fala, meu concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin, nós vamos trabalhar aqui com a lei orgânica do município de Maricá, perfeito? Na verdade, a primeira coisa que eu quero falar com vocês que estão me assistindo aí pelo YouTube, é pedir para fazer a sua inscrição aqui no canal para receber mais informações, mais conteúdo que eu vou informar aqui, né? Outras aulas também que virão, com certeza, perfeito? Você que está fazendo aí, na verdade, se preparando para o concurso de Maricá, seja da Prefeitura, Instituto Darcy Ribeiro, Magistério, Guarda Municipal, perfeito? Essa aula aqui é especial para você e vamos trabalhar aqui, começar nessa primeira aula com a lei orgânica do município de Maricá, tá? Primeira coisa que a gente tem que observar, e obviamente quem for da turma, né, a turma que vão ter aí por meio de concursos, né, dos cursos preparatórios, então eu já vou deixar o link aí das turmas que eu tenho para a Guarda Municipal, para a Prefeitura, Magistério e também para o Instituto Darcy Ribeiro, então vale a pena você se preparar. E aí, vamos lá. Lei Orgânica do município de Maricá, primeira coisa, a lei orgânica, gente, ela tem uma previsão constitucional, né? Ela é criada porque a nossa Constituição Federal, no artigo 29, ela colocou, né, que os municípios são regidos por lei orgânica. É interessante, galera, que a gente tem a Constituição Federal, né, a nossa Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil. Nós temos as constituições estaduais, cada estado tem a sua própria Constituição estadual e, obviamente, depois da criação do estado, criar a sua Constituição estadual, no caso, o estado do Rio de Janeiro construiu, né, e criou a sua Constituição estadual, os municípios ali dentro, obviamente, vão criar a sua lei orgânica, que é a sua norma maior do ente federativo, tá? Então não confunda a lei orgânica com lei complementar ou lei ordinária. Lei orgânica, gente, é a norma maior que vai ter força normativa em relação às demais normas, tá? Então a lei orgânica é uma norma maior que as leis municipais devem observar, né, quando forem criadas e executadas, perfeito? E a lei orgânica, a primeira coisa que a Constituição Federal, aqui eu estou falando da Constituição Federal de 88, falou que os municípios, assim como o Distrito Federal, também tem lei orgânica, tá? Falou sobre o processo de criação, processo de elaboração da lei orgânica, tá? E isso daqui é importante, galera, por quê? Porque aqui é a criação mesmo da lei orgânica, perfeito? Como ela foi criada, como ela foi desenvolvida. Isso é importantíssimo para você na hora da prova, tá? Porque quando vem a lei orgânica, você vê o preâmbulo da lei orgânica de Maricá, nós, vereadores constituintes, legítimos representantes do povo, deste município em seu nome, no exercício dos poderes conferidos pela Constituição Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 88, em assembleia reunidos com a participação do povo, a fim de instituir, organizar e promover a ordem jurídica democrática, destinada a assegurar a garantia ao exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o desenvolvimento. Tem tudo isso no preâmbulo, né? E os princípios constitucionais que regem a federação e, sob a proteção de Deus, promulgamos a presente lei orgânica sobre a título de Constituição do município de Maricá. Mas, na verdade, é a lei orgânica, né? Que é a norma maior, não é uma Constituição, tá? Isso daqui eu até acho engraçado, né? Porque tá na promulgação do preâmbulo da lei orgânica, eles botam a Constituição, mas não é a Constituição no sentido de diploma, mas sim a Constituição foi constituída, né? Então, a gente interpreta dessa forma. Então, vamos lá. Aqui no artigo 29, eu vou falar sobre o processo de elaboração, perfeito? E aqui, gente, eu tenho que tomar um cuidado com vocês primeiro. Por quê? Porque na hora da prova,
a gente não pode confundir o processo de elaboração com o processo de emenda à lei orgânica, tá? Aqui, gente, não tem, vamos pensar assim, ó, nesse tempo aqui era tudo mato, entenderam? Então, nesse tempo aqui era tudo mato, logo ainda não tinha uma constituição, uma lei orgânica do município de Maricá, tá? Ainda não tinha. Então, a Constituição fala, ó, como é que vai ser criada? Primeiro, ela vai ter um processo legislativo, perfeito? E aonde é? Aonde ocorre? Na Câmara Municipal, tá? Na Câmara Municipal, ela vai ser votada em 2 turnos. Então, bota aqui, ó, primeiro turno e segundo turno, tá? Então, ela está se falando assim, ó, primeiro, vamos ter uma votação no primeiro turno. No primeiro turno, tem que atingir o quórum de 2/3. Segundo turno, quórum de 2/3. Então, o quórum para aprovar a lei orgânica é de 2/3, tá? Em 2 turnos de votação. Perfeito? Beleza? Maravilha. Mas ela fala, a Constituição Federal, do intertício. Intertício, galera, é um tempo de pausa entre um turno e outro, que tem que ser de, no mínimo, 10 dias, né? Então, tem que ser analisado, tem que ser debatido, tem que ser toda ela discutida, né? Então, não pode ser a toque de caixa. É diferente, por exemplo, de uma aprovação de uma determinada lei, alguma coisa assim, que tem que ser votada em 2 turnos, e aí marco o primeiro turno de manhã e o segundo turno à tarde, né? Para evitar isso, para ter um debate, para ter um acordo, para ter... Então, exige essa votação. E aqui, ó, cuidado agora também na hora da prova, galera. Promulgação, bota aí, ó. Promulgação. Depois dela passar por esse processo legislativo na Câmara Municipal, muita gente chama de Câmara dos Vereadores, né? Já ouviram falar? Ah, Câmara dos Vereadores. Mas não é a Câmara dos Vereadores, é do município, tá? Os vereadores estão ali. Quem é o objetivo maior é o município, tá? Então, nesse caso, vai ser promulgada ela. E ela vai ser promulgada também pela Câmara Municipal. Perfeito? Cuidado com isso na hora da prova. Por quê? Porque às vezes, vira e mexe, eles confundem. E obviamente, quando você for estudando mais, você vê os projetos de lei, lei ordinária ou lei complementar, você vai ver que os projetos de lei, eles vão ser discutidos, vão ser deliberados e vão ser sancionados pelo Executivo. Então, cuidado com isso na hora da prova. Não tem sanção ou veto do Poder Executivo. Ele já vai direto, né, de forma imediata para a Câmara Municipal para deliberar sobre o tema. Perfeito? Tranquilo? Cuidado com isso na hora da prova, tá? Maravilha, galera? Foi? Então, vou ler aqui o artigo 29 da Constituição Federal, que fala que o município rege-se por lei orgânica, né, votada em 2 turnos, com intertício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Quem são os membros da Câmara Municipal? Os vereadores, que a promulgará. A Câmara Municipal que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição Federal, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos que a gente vai falar, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova, perfeito? Tranquilo? Beleza, galera? Foi, maravilha. Vimos essa primeira parte aqui e agora eu vou trazer uma segunda parte importantíssima para você. Gente, nesse primeiro tópico do artigo 29 da Constituição Federal,
ele tratou do processo de elaboração. Eu vou botar ele aqui, eu nem ia escrever ele não, mas só para você se ligar, por quê? No processo de elaboração, primeiro, o quórum é de 2/3 em 2 turnos de votação, não é? Aqui, gente, isso daqui, cuidado, perfeito? Esse daqui é fruto da auto-organização do ente. Vamos botar assim, da autonomia organizacional. Autonomia organizacional. Por que você está falando isso, professor? Simples. Porque agora a gente vai pegar a lei orgânica de Maricá e eu quero falar sobre o processo legislativo. Artigo, acho que é o 113, agora eu esqueci de cabeça, calma aí, rapidinho. Artigo 103, desculpa. Desculpa aqui, deixa eu apagar rapidinho. É o artigo 103 da lei orgânica, que trata sobre o processo legislativo. Tá? Isso daqui é importante. Por quê? Porque vamos aqui ler o processo legislativo, que o processo legislativo pode ser as emendas à lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, né, resoluções e decretos legislativos. Então eu vou falar sobre o processo legislativo de alteração da lei orgânica, perfeito? De emenda à lei orgânica. E ó, primeiro, que eu não, como eu vou falar depois, né, no futuro do processo legislativo, esse processo aqui, gente, é o processo de modificação. Perfeito? Olha a diferença aqui, galera. Aqui é para elaborar, aqui é para modificar, tá? Mas você vai ver que o mesmo quórum também é estabelecido. A proposta será votada, artigo 104, parágrafo 1º, a proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. Beleza, professor, não precisa nem decorar muito. Decorou um, já sei o outro. 2 turnos de votação. Tá? Perfeito? Isso é para modificar as regras que já estão estabelecidas na lei orgânica, tá? Então é para modificar o texto, né? A modificação textual da lei orgânica, alteração, perfeito? Então cuidado. Nessa daqui tem uma diferença também, ó. Aqui, gente, a gente fala da autonomia, fala, mas aqui tá ligado à autonomia legislativa. Por quê? Porque tá ligado ao processo que? Legislativo, perfeito? Aqui, gente, no artigo 103 é a lei orgânica, aqui é a Constituição Federal, tá? Aqui ela fala em criar a lei orgânica, aqui ela fala para modificar a lei orgânica, perfeito? São situações diferentes. E agora a gente vai entrar na lei orgânica, aqui é o suprassumo mesmo, né? E aqui que é o suprassumo, que aqui você tem que saber na hora da prova. Aqui vamos estudar exatamente a parte, né, que fala dos princípios fundamentais. E aqui, quem já estudou, por exemplo, direito constitucional, sabe que temos um tópico de extrema importância no direito, tá, gente? E aqui, ó, fala assim, o município de Maricá integra a União Indissolúvel da República Federativa do Brasil. Primeiro, parou. Estamos vendo aqui, né, a República Federativa do Brasil. Então, aqui já começa a trazer umas características importantes para você na hora da prova. Perfeito? Por quê, gente? Porque você sabe que a República Federativa do Brasil, República Federativa do Brasil,
essa daqui, ela possui uma palavrinha mágica. Soberania. Então isso daqui, gente, você marca. Por quê? Porque, às vezes, se você reparar na Constituição Federal, que está disciplinada, né, as regras básicas para a República Federativa do Brasil, no artigo 1º ele vem falando como fundamento, né, a soberania. Aqui você vai ver outra coisa. A autonomia. Tem diferença? Tem. Perfeito? Então, cuidado com isso. Primeira coisa, vamos falar dos fundamentos. Mas calma aí, vamos continuar. A República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel. Primeiro, união indissolúvel. Isso daqui, gente, a Constituição Federal, ela fala sobre o famoso Pacto Federativo, não é? É o famoso Pacto Federativo. O que significa dizer? Que todo mundo, ninguém segura a mão, ninguém segura a mão de ninguém, foi ótimo. Ninguém solta a mão de ninguém, a união é indissolúvel, não pode o direito de secessão, o direito de, agora o estado do Rio de Janeiro virou um país, olha que maravilha, né? Que lindo, agora Maricá saiu do estado do Rio de Janeiro, saiu do Brasil, agora é um novo país Maricá, não pode, gente, isso daí é o princípio do Pacto Federativo, aí atinge diretamente aí o artigo 1º da Lei Orgânica, né? A união indissolúvel, tá? De quem? A união indissolúvel dos entes federativos, né? Aqui vamos falar dos entes federativos, né? Vocês já ouviram falar de entidades administrativas, que são as pessoas jurídicas de direito público ou privado que integram a administração indireta, não é? Entidades administrativas, autarquia, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista. Já os entes, eles têm mais autonomia, que tem autonomia política, autonomia orçamentária, autonomia legislativa, né? Então, tem mais autonomia. Quais são esses entes? Primeiro, a União, que não é a República Federativa do Brasil, tá? Temos os estados, temos o Distrito Federal e temos municípios. Todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, cuidado com eles aqui. Diferente da República Federativa do Brasil, que goza de soberania, nós temos os entes federativos que possuem autonomia, né? Porque eles, de certa forma, eles devem respeito à República Federativa do Brasil, perfeito? Tranquilo? E aí, a gente volta para o artigo 1º e vamos ler de novo, né? E eu gosto de ficar lendo toda hora isso daqui, porque, obviamente, lei específica, gente, mais de 50% da prova é o famoso copia e cola, né, de questões. Né? Dentro das alternativas, marque incorreta. Então, obviamente, você já tem que estar muito na frente, avançado, e já olhar, já lembrar, já pescar, porque você está fazendo uma leitura diária disso, tá? Então, olha aqui, quais são os fundamentos? Primeiro, não temos soberania, temos autonomia. Então, ó, é o famoso acidivaplo. Aí você, caraca, professor, que isso? Isso daqui é um mnemônico para você decorar os fundamentos. Por quê? Porque quando a gente estuda no direito constitucional, lá a Constituição Federal, a gente fala do socidivaplo. Porque lá tem a soberania e aqui é a autonomia, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova. A soberania está ligada à República Federativa do Brasil, tá? Já aqui ele está falando que tem como fundamentos o município de Maricá, tá? Então, o município de Maricá tem como fundamentos, são 5. Autonomia, inciso 1. 2, cidadania, já estou correndo, né? Dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, né? Esses são os fundamentos do município de Maricá, perfeito? E, obviamente, a gente já olha aqui
E toma cuidado na hora da prova. Por quê? Porque a gente tem conceitos ligados ao pluripartidarismo, não é? E temos o pluralismo político. São duas coisas diferentes, tá? O pluralismo político, que é o inciso 5, é um conjunto de ideias da população, perfeito? É um conjunto de ideias, de decisões, de vontades filosóficas, políticas, religiosas, que obviamente a população ela tem, perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, porque não confunda pluripartidarismo, que obviamente é uma consequência do pluralismo político, tá? Perfeito? Tranquilo? Beleza, então, vamos para o próximo tópico. E aqui a gente vai falar de um tema importantíssimo. Galera, quando a gente estuda, né, quando a gente estuda o direito constitucional mais a fundo, a gente estuda o famoso regime democrático, né? O famoso regime político, tá? Eu já falo logo regime e tal, e aí o pessoal, vai emagrecer? Não, não vai não, vai ficar gordo mesmo. Então vamos lá, ó. A gente tem o nosso famoso regime político. Por que eu estou escrevendo aqui? Eu posso escrever lá em cima, né? Vamos escrever lá em cima? Tá. Porque eu só vou falar de um. Regime político. Aí, ó. Quando a gente fala, né, de regime político, pode ser quando a gente quer ouvir o povo, que é o democrático, é a democracia, não é? Ou quando a gente meramente só quer decidir sem a vontade do povo, que aí é uma autocracia, não é? A nossa lei orgânica, ela falou no artigo 2º que todo poder emana do povo. Então, nos termos do artigo 2º, ó, todo poder emana do povo. Isso é o primeiro conceito de democracia, que está no artigo 2º da lei orgânica. Artigo 2º, todo poder emana do povo, é o conceito da democracia. Perfeito? Gente, mas cuidado, a regra da democracia é a democracia indireta, é a democracia representativa. Perfeito? A democracia, gente, representativa significa dizer o quê? Que nós vamos escolher os nossos representantes para eles decidirem por nós, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, ó, aqui nós vamos escolher os nossos representantes. Quem são os nossos representantes? Os nossos lindos e amados vereadores. Perfeito? Tranquilo? Então, nessa democracia indireta, vamos ler aqui, ó. Vamos botar na democracia indireta o verde. Todo poder emana do povo, então, princípio da democracia, vontade popular, soberania popular, que exerce por meio de representantes eleitos. Então, ele começou abrindo, né, o artigo 2º, falando da democracia representativa, da democracia essa que é decidida pelos nossos políticos. A gente coloca eles lá para decidirem por nós, né? Eles que vão decidir por nós, perfeito? Então, nesse caso, gente, a gente está observando que eles vão decidir. Obviamente, nem sempre agrada a todo mundo, né? A verdade é essa. E, obviamente, gente, a gente tem que tomar um cuidadinho aqui. Por quê? Porque também tem outra forma de democracia. A democracia agora, que a gente vai ver, é a democracia direta, né? Então, ó, democracia aqui, direta, que é a democracia também chamada de democracia participativa. Perfeito? Aqui, gente, já a gente tem que observar que a democracia aqui,
ela é decidida pelos nossos cidadãos, né? É decidida por eles. É o povo decidindo sobre os negócios da vida do Estado, perfeito? Então vamos ver aqui como vai ter esse relacionamento. Mas lembrando, gente, que essa soberania que está aqui, a direta, participativa, que é a soberania popular pura, né, que a gente fala, essa soberania, gente, ela tem que estar expressa, né? Então vamos aqui, artigo 2º e artigo 3º. Artigo 2º, todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e desta lei orgânica, né? Então, o artigo 3º vai falar, ó, a soberania popular que se manifesta quando a todos são asseguradas as condições dignas de existência será exercida, inciso 1, pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com igual valor para todos. Gente, o inciso 1, ele está botando a regra da democracia direta mais simples que existe, que é por meio do voto. É a decisão política, né, do povo em escolher os seus representantes, não é? Então, ele escolher os seus próprios representantes é a democracia direta, perfeito? Mas também vamos ter casos que vamos ter as famosas consultas, que é o caso do plebiscito e o caso do referendo. Então pode vir na tua prova falando que esses aqui são os instrumentos, olha aqui que interessante, são instrumentos da democracia participativa ou também democracia direta, tá? Pode vir um dos dois, perfeito? Plebiscito, galera, bota aí o conceito consulta prévia à população diretamente interessada, perfeito? Consulta prévia à população diretamente interessada. De novo, consulta prévia à população diretamente interessada, beleza? Já no referendo, a consulta é posterior, perfeito? Então, a consulta do referendo, a consulta é posterior. Na hora da tua prova, cuidado com isso, tá? Perfeito? Tranquilo? Beleza? Entenderam mais ou menos? Foi? Tudo tranquilo, tá? E aí, o último tópico, né? Que aí a gente tem que falar da iniciativa popular. Perfeito? Tranquilo? Tá? E agora a gente tem que falar do artigo 105, porque não pode confundir ação popular com iniciativa popular, né? E aí, o que a gente tem que tomar cuidado? Iniciativa popular, galera, é para criar projeto de lei. Fala comigo. Iniciativa popular é para criar projeto de lei. Perfeito? Tranquilo? Então vamos aqui, ó. Pega o artigo 105, eu vou ler para vocês. A iniciativa das leis complementares e leis ordinárias cabe a qualquer vereador, comissão permanente da Câmara, prefeito e aos cidadãos, que exercerão, sob a forma de moção articulada, subscrita no mínimo 5% do total do número de eleitores, né, do município. Perfeito? Cuidado com isso na hora da prova, tá? Então exige 5% do eleitorado no município para conseguir iniciar um projeto de lei, tá? Lei municipal, perfeito? Lei ordinária ou lei complementar. Beleza? Tranquilo? Maravilha, galera. Foi, tá? Vamos pro artigo 4º aqui, ó, que trata dos objetivos. Isso daqui é importante também. Por quê? Porque a gente viu os fundamentos,
da República Federativa do Brasil, da República Federativa do Brasil, não, desculpa, do município de Maricá, a autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político, tá? Já no artigo 4º, ele trata dos objetivos das normas programáticas, porque a gente vai alcançar um dia, não é? Então são objetivos fundamentais dos cidadãos deste município e seus representantes. Inciso 1, assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento local e regional, contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional, erradicar a pobreza e a marginalidade, reduzir as desigualdades sociais na área urbana e na área rural e promover o bem comum sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Perfeito, galera? Tranquilo? Então fechamos essa aula aqui, tá? Onde falamos dos princípios fundamentais, perfeito? Que é um tópico aí importante para a tua prova, tá? No próximo bloco a gente continua aí. Um forte abraço e bons estudos.